Live de hoje, pessoal. Quero agradecer a todos que já estão ao vivo aqui conosco. Quero agradecer os representantes da Anvisa, a Márcia, o João e a Alice, que prontamente aceitaram esse convite para a gente estar conversando aqui hoje sobre esse tema tão importante, que é os serviços de estética e a legislação da vigilância sanitária. É um tema que desperta muitas dúvidas, né? É um tema que eu recebo perguntas diárias sobre como regularizar os serviços de estética, o que é permitido cada profissional estar realizando no seu estabelecimento. Então, devido a ser esse tema que está gerando muitas dúvidas, né? Eu conversei com a Márcia, que é gerente geral de tecnologia em serviços de saúde, convidei ela para estar participando aqui conosco dessa live, e ela chamou a sua equipe gentilmente, que aceitaram o convite, estão disponibilizando seu tempo para estarem aqui conosco e esclarecer sobre esse tema tão importante. Então, não vou me alongar muito, porque o tema é longo, eles vão fazer uma apresentação, e depois nós vamos passar para as perguntas, né? Eu disponibilizei um formulário no Google Forms, onde a gente recebeu mais de 70 perguntas, então nós vamos tentar responder o máximo de perguntas que for possível dentro do nosso tempo. Então, eu vou passar a palavra para a Márcia, que é gerente geral de tecnologia em serviços de saúde da Anvisa, para ela fazer a abertura aqui da nossa live de hoje. Márcia, por favor. Boa noite, Tereza. Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de fazer aqui uma breve introdução, mas antes disso, Tereza, eu gostaria de te parabenizar, pelo canal Simplifica Anvisa, porque, de fato, você está levando informação de utilidade pública, considerando a população, que com certeza, daqui a pouco, os nossos consumidores, se já não estão conosco, vão ter oportunidade, e, acima de tudo, levando informação correta para profissionais de saúde e, especialmente, para os nossos profissionais de vigilância sanitária. Então, parabéns mesmo pela sua iniciativa, e eu gostaria também de agradecer o interesse, porque é uma oportunidade que a Anvisa tem de esclarecer dúvidas, de levar a informação correta, para que a gente, de fato, atinja o nosso foco, que é proteger e promover a saúde da população. Então, inicialmente, eu gostaria de compartilhar aqui com todos, por que a gente está aqui, inclusive, em 3, deveríamos até estar em 4, meninos, porque não se esgota, segurança do paciente é o nosso objetivo básico, e todos nós, na Gerência Geral de Tecnologia e Serviços em Saúde, de interesse para a saúde, fazemos isso. Contudo, a gente sabe que é um tema de interesse que leva um certo tempo para a gente abordar determinadas questões, e aí, no futuro próximo, a gente volta para poder abordar aquilo, inclusive, que ficou de fora. Então, eu estou aqui com nossa equipe técnica, João é gerente de controle e regulamentação em serviços de saúde, e com a Alice, que é a coordenadora da área de interesse. Inicialmente, é importante a gente ter claro que existe uma classificação dentro da Anvisa, porque aqueles serviços que são, que de fato exigem uma responsabilidade técnica de um profissional de saúde, são considerados serviços de saúde, e essa classificação ela é dada com base numa portaria do Conselho Nacional de Saúde, provavelmente um dos meninos vai entrar nessa questão aí, mas também existe os serviços que não dependem da responsabilidade do profissional de saúde, que no caso, por exemplo, são os salões de embelezamento. Então, a Alice vai tratar dessa parte. E, além disso, eu gostaria de frisar o quanto esse tema é caro para a Anvisa, para a vigilância sanitária, é um tema que a gente precisa atingir a população, porque o paciente, o consumidor, ele precisa saber que que procedimento de estética envolve risco, mas a gente também tem que conseguir orientar bem os nossos profissionais de vigilância sanitária
no sentido de que todos trabalhem de forma mais harmonizada possível, né, para que a gente não tenha um tratamento aqui no Distrito Federal, por exemplo, e outro tratamento diferenciado, né, em outras regiões do país. Então, é nesse sentido que a gente faz o esforço, né, de levar a informação correta para que minimamente todos adotem a mesma postura. E nesse sentido, então, com esse espírito, né, da importância da gente, como vigilância sanitária, que tem que, de fato, equilibrar as relações de consumo, né, nós temos que, então, sempre buscar equilibrar, né, as demandas no sentido de que o cidadão é, de fato, o agente aí afetado menos, mais vulnerável. Então, entre todos os objetivos que a gente tem aqui hoje, o principal, de fato, é de esclarecimento, né? E agradeço, então, novamente, que o seu canal nos permita, né, trazer um tema tão importante. A Anvisa tem trabalhado em várias frentes, e nós estamos aí, em tempo curto, desenvolvendo, né, um plano de comunicação da Anvisa, considerando esses 3 públicos que eu mencionei anteriormente, mas a gente sabe que é um tema que é transversal dentro da Anvisa, da vigilância sanitária. A gente precisa considerar as questões de registro dos produtos, né, a regularidade dos produtos. A gente considera os equipamentos que também são utilizados em estética, né? A gente sabe que tem aí os procedimentos de fiscalização e, claro, a área de serviços de saúde recebe inúmeras demandas. Então, a gente espera que essa live aqui também sirva, né, para nos ajudar aí nas várias frentes que a gente tem para poder tratar esse tema de interesse da saúde pública. Então, Tereza, assim, é com esse espírito que eu agradeço a oportunidade da gente estar tendo essa conversa. Espero que a gente, de fato, possa contribuir, e a gente fica aí à disposição para voltar ao final, né, e esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Então, te devolvo a palavra, e muito obrigada pela oportunidade. Márcia, eu que agradeço por vocês estarem aqui, numa quinta-feira à noite, disponibilizando o tempo de vocês para estarem esclarecendo as dúvidas, tanto dos fiscais quanto dos profissionais dessa área de estética, que é um tema que está sendo muito falado, né? Diariamente saem matérias sobre isso na mídia, então, e diariamente a gente recebe dúvidas e questionamentos. Então, muito obrigada mesmo por vocês terem aceitado, por estarem dispostos aqui a compartilhar o conhecimento de vocês junto conosco e esclarecer algumas dúvidas também. Agora eu vou passar a palavra para o João, que é gerente de regulamentação e controle sanitário em serviços de saúde. João, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. E o João vai fazer uma breve apresentação também sobre esse tema aqui para nós. João, por favor, está com você. Obrigado, Maria Tereza. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia, Alice e todos que nos acompanham aqui. Como a Márcia já fez uma introdução, aí eu endosso o que ela falou, assim, eu queria reforçar a importância da sua iniciativa, Maria Tereza, de parabenizar, que eu, assim como muitos na vigilância sanitária, acredito no poder da educação sanitária e do compartilhamento de informação para a gente trazer qualidade, trazer segurança para os serviços, né, de um modo geral. E, então, eu endosso o que a Márcia disse e te parabenizo aí pelo canal, pela iniciativa. Sem maiores delongas, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? E aí, enquanto o João compartilha, pessoal, vou pedir para vocês irem colocando no chat de onde que vocês são, para a gente poder conhecer vocês. E se tiverem alguma pergunta, também podem estar colocando no chat, que nós vamos responder o maior número possível. Quem ainda não tiver enviado a pergunta no formulário, pode estar escrevendo ali no chat, que ao final das apresentações a gente vai estar respondendo algumas perguntas. Perfeito. Bem, então, eu gostaria de começar esclarecendo para o nosso público
a diferença entre serviço de saúde e serviço de interesse para a saúde, que foi o que a Márcia colocou, é um entendimento que serve para a triagem das demandas que a Anvisa recebe, e essa triagem é uma triagem interna que a gente faz aqui. Temos as duas áreas representadas, como a Márcia nos apresentou, eu sou gerente de regulamentação e controle sanitário em serviços de saúde, e a Alice é a coordenadora da nossa área de serviços de interesse para a saúde. Bem, então, nós aqui na área de serviços de saúde fazemos essa classificação. O serviço de saúde congrega aquelas atividades que são realizadas obrigatoriamente por um profissional de saúde ou sob sua supervisão, ao passo que o serviço de interesse para a saúde, ele contempla as atividades realizadas e que não exigem a presença de um profissional de saúde. E o que a gente entende por ser o profissional de saúde? Na verdade, existe uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. Para os que não sabem, o Conselho Nacional de Saúde é o órgão maior do país para discutir as questões de saúde. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde é um dos membros do Conselho Nacional de Saúde. Então, ele é o órgão máximo na deliberação e na definição das políticas de saúde que são desenvolvidas no país. E esse conselho, então, ele tem uma resolução de 1998, a resolução número 287, na qual ele define 14 profissões como profissões de saúde. Ou seja, essas profissões que aparecem aí na tela, assistente social, biólogo, biomédico, profissional de educação física, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o médico veterinário, nutricionista, odontólogo, cirurgião dentista, o psicólogo e o terapeuta ocupacional são os profissionais que são reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde como profissionais de saúde, certo? Então, retomando a questão do conceito, qualquer atividade de saúde que seja desenvolvida por esses profissionais é entendida por nós como um serviço de saúde internamente na Anvisa. Para a gente compreender, então, a atuação da vigilância sanitária nas questões de estética, é muito importante a gente entender que nem tudo a gente resolve na vigilância sanitária, né? Quando a gente pensa de um assunto complexo como esse, a gente está discutindo não somente as questões de estrutura, de processos e de resultados dentro de um serviço de estética. A gente tem ali questões profissionais, a gente tem questões éticas, questões morais, questões jurídicas. Então, assim, nem tudo que envolve o assunto estética a gente resolve na vigilância sanitária. Para a gente entender, então, esses limites para a nossa discussão aqui, eu trouxe o decreto 77052. Vejam que ele é um decreto de 1976, ele é bastante antigo, mas é um decreto presidencial que, hierarquicamente, ele está acima das normas da vigilância sanitária, acima das RDCs da Anvisa, por exemplo. E o que fala o decreto 77052, de 1976? Ele dispõe sobre a fiscalização sanitária das condições de exercício de profissões e ocupações técnicas e auxiliares relacionadas diretamente com a saúde. Eu trouxe aí um recorte do decreto só para a gente compreender, então. Para o cumprimento do disposto nesse decreto, as autoridades sanitárias mencionadas no artigo anterior, no caso, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária hoje, no desempenho da ação fiscalizadora, observará os seguintes requisitos e condições. Por exemplo, a questão da capacidade legal do agente, através do exame dos documentos de habilitação inerentes ao seu âmbito profissional ou ocupacional, compreendendo as formalidades intrínsecas e extrínsecas do diploma, do certificado, tais como registro, expedição por estabelecimento de ensino que funciona oficialmente, quando for o caso, registro em conselhos profissionais e outros órgãos competentes previstos na legislação básica de ensino. Ou seja, o que esse decreto estabelece, na verdade, para a vigilância sanitária, é que a ação da vigilância sanitária ela se limita à verificação da capacidade legal do agente. Ou seja, a vigilância sanitária não tem autoridade para permitir que uma pessoa faça ou não uma atividade que seja restrita a uma certificação por um órgão de ensino, uma universidade, um curso técnico e por aí vai.
Além disso, o artigo 4º desse mesmo decreto fala o seguinte, que para o cabal desempenho da ação fiscalizadora, as autoridades sanitárias deverão abster-se de outras exigências que impliquem na repetição, ainda que para efeito de controle, de procedimentos não especificados nesse regulamento ou que constituam atribuições privativas de outros órgãos públicos, né? Então, por exemplo, aqui o que ele está falando? Ele está falando que sempre que a gente tiver uma profissão reconhecida por lei, que tem uma estrutura de fiscalização própria, a vigilância sanitária não, o que o decreto determina é que a vigilância sanitária deve abster-se dessas exigências que impliquem na atuação dessas outras instituições. A intenção é o quê? A gente evitar a superposição de competências. Ou seja, hoje nós temos, para todas aquelas profissões que foram reconhecidas como profissões de saúde, os conselhos de classe estabelecidos, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui a responsabilidade técnica sobre uma clínica de estética. Se é uma clínica de estética onde a prestação de serviços é feita por um profissional de saúde, necessariamente aquela clínica ela precisa ter um profissional designado como responsável técnico. E quem faz a designação do responsável técnico é o conselho de classe daquele profissional. Então, vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, uma clínica que faça cirurgias plásticas, eu preciso de ter um médico designado como responsável técnico, e quem faz a designação do responsável técnico é o Conselho Regional de Medicina daquele estado em que a clínica está instalada, certo? E isso é uma atribuição que é exclusiva do Conselho Regional de Medicina, no caso dos profissionais médicos, assim como do Conselho de Farmácia para os farmacêuticos, de enfermagem para os enfermeiros, etc. E então a atuação da vigilância sanitária ela é limitada nesse sentido pela atuação de outros órgãos que orbitam esse assunto estético, certo? Além do decreto, a gente tem uma outra lei, que é a Lei 9.649, de 1998. Só lembrando aqui que todos esses regulamentos eles estão hierarquicamente acima do que a Anvisa estabelece, certo? Então, as leis federais, elas são de cumprimento prioritário em relação às normas da Anvisa, certo? E essa Lei 9649 de 98, ela traz lá no artigo 58 o seguinte: os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado por delegação do poder público mediante autorização legislativa. Aqui, em síntese, ele está falando que quem fiscaliza as profissões regulamentadas são os conselhos que estiverem constituídos por lei, certo? E aí, o parágrafo 8º dessa lei, ele traz um dispositivo muito interessante. Compete à Justiça Federal a apreciação de controvérsias que envolvam os conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados, conforme o disposto no caput. O que essa lei estabelece? Ela estabelece a Justiça Federal como fórum de discussão dos limites da atuação dos profissionais que atuam em serviços de estética, por exemplo. Certo? Então, hoje a gente vê muito, Maria Tereza, na mídia, nessa disputa, por exemplo, o que o farmacêutico pode fazer, o que o enfermeiro está fazendo, o que é privativo do médico, o que o biomédico faz, o que o esteticista faz, e o fórum para discussão desses limites da atuação de cada um dos profissionais é a Justiça Federal, conforme está estabelecido nessa lei. Nós aqui na Anvisa temos recebido assim, muitas demandas a respeito desses embates profissionais, qual categoria pode fazer isso, qual categoria pode fazer aquilo, mas a vigilância sanitária ela não é o espaço constituído formalmente para esse tipo de discussão. Acho que é importante a gente esclarecer isso para o público, que qualquer questionamento em relação à atuação, exercício ilegal de determinada atividade, isso tem que ser discutido no âmbito da Justiça Federal, conforme estabelece essa lei. Só para corroborar esse entendimento, então, a nossa Procuradoria Federal junto à Anvisa, elaborou já há alguns anos alguns pareceres estabelecendo e esclarecendo qual é a atuação da Anvisa
quando a gente fala de assuntos referentes ao exercício das profissões. Tá? E aí, como essa apresentação ela vai ficar disponível, eu não vou ficar lendo aqui em razão do tempo, eu só vou trazer um destaque ali da quarta linha para baixo, olha só. A Anvisa não detém competência para resolver questão relacionada ao exercício da profissão. Matéria esta adstrita à competência de outra entidade, ou conselho ou ordem. O que cabe à vigilância sanitária é a constatação da existência do profissional legalmente habilitado no estabelecimento, e não a definição de qual profissional seria o habilitado para assumir tal responsabilidade. Então, assim, a Procuradoria, ela sintetizou, né, o que está disposto ali nessas normas que eu apresentei anteriormente, ao definir que não se trata de um ambiente para discussão do exercício das profissões, quem pode fazer o quê? A vigilância sanitária, certo? O fórum para discutir isso é a Justiça Federal. Só rapidamente apresentando, então, a missão da Anvisa, que é de promover e proteger a saúde da população brasileira, atuando com excelência científica na regulação dos produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, fomentando o acesso, que é aquilo que a Márcia mencionou no começo, reduzindo riscos e apoiando o desenvolvimento do país em ação integrada com o SUS. E aí, assim, diante dos vários questionamentos, né, e do grande espaço que o assunto estética ganhou na mídia, né, e na própria população brasileira, que é um dos maiores mercados do mundo da estética, a Anvisa vem recebendo, né, uma série de questionamentos e visando a dar um posicionamento formal e mais completo para as demandas que a gente recebe, a gente elaborou em 2023 uma nota técnica que consolidava todo o entendimento da Anvisa a respeito do assunto estética. Inclusive essas coisas que eu já falei aqui, né? Essa questão dos fóruns para discussão, da definição do que é serviço de saúde, que é serviço para interesse. E nós publicamos no final do ano passado, em dezembro, a nota técnica número 15 de 2023. Então, logo essa nota técnica foi publicada, a Anvisa foi bombardeada assim, com uma série de questionamentos a respeito da legalidade do conteúdo daquela nota técnica 15, e aí nós optamos por suspender a divulgação da nota e subirmos essa consulta à Procuradoria. Diante da repercussão da nota, a gente optou por ter assim, um respaldo melhor da Procuradoria em relação ao conteúdo dessa nota técnica, da nota técnica 15 de 2013, e a partir da devolutiva da nossa Procuradoria, dizendo que, na verdade, a Anvisa ela não estava trazendo qualquer entendimento novo para o que já estava estabelecido em outras normas sanitárias, nós a republicamos, agora em 2024, em março de 2024, sob o número da nota técnica número 2, beleza? Para os que estão acompanhando aí, esse QR Code é um QR Code que já encaminha direto para o download da nota técnica direto na página da Anvisa, certo? Mas a nota técnica, o que ela faz? Ela traz esclarecimentos sobre os serviços de estética e o atendimento às normas sanitárias aplicáveis a esses serviços. Ela está em pleno acordo com a legislação vigente, não traz qualquer novo regramento para o setor, isso é importante a gente destacar, mas ela traz orientações, conceitos e entendimentos para a organização e funcionamento dos serviços. E essa nota técnica, como eu disse, ela foi analisada e validada juridicamente pela nossa Procuradoria. Ou seja, a nota técnica 2, hoje, ela é a síntese do entendimento da Anvisa a respeito da organização e funcionamento dos serviços de estética, sejam eles serviços de saúde ou serviços de interesse para a saúde. Aqui é só trazendo um recorte do parecer da Procuradoria, né, então dizendo que os parâmetros de legalidade que se inserem nos contornos da normatização, controle, monitoramento e fiscalização estão na competência da Anvisa, ou seja, todo o conteúdo da nota técnica está dentro da competência institucional da agência, e que a nota técnica 15, né, que foi republicada com esse número da nota técnica 2 de 2024, ela tem compatibilidade material com o normativo de hierarquia superior, porque um dos questionamentos que nós recebemos era, poxa, mas a nota técnica da Anvisa está contradizendo a lei dos esteticistas, está contradizendo a lei da enfermagem, está contradizendo a lei do biomédico, e, na verdade, a
nossa Procuradoria fez esse estudo jurídico para nós e afirmou que não havia qualquer conflito e que a norma estava dentro da jurisdição da Anvisa. Então, para não delongar muito, para a gente ter tempo de responder as perguntas, eu trouxe aqui, por exemplo, algumas das normas da Anvisa que já estão vigentes, que são aplicáveis aos serviços de estética enquanto serviços de saúde, certo? Ou seja, só recordando aqui, aqueles serviços em que a gente tem a prestação da assistência à saúde por profissional de saúde, certo? Dentro daquelas 14 profissões reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. E aí, a título de exemplo, nós temos, por exemplo, a RDC, a Resolução de Diretoria Colegiada número 63 de 2011, que é uma norma que fala de boas práticas em serviço de saúde. O que essa norma traz? Ela traz diretrizes gerais para a organização de qualquer serviço de saúde, seja ele um hospital, seja ele uma clínica, seja ele um consultório, um serviço de estética itinerante, por exemplo. Aqui a gente tem diretrizes muito gerais que vão tratar de regimento, de gerenciamento de tecnologias, de gerenciamento de pessoas, de insumos críticos, enfim, são coisas muito gerais que se aplicam a qualquer serviço de saúde. A gente tem também a RDC número 36 de 2013, que fala sobre as ações de segurança do paciente que todo serviço de saúde deve implementar, certo? Então, quando a gente fala em estética, é fundamental a gente sempre ter o olho na questão da segurança do paciente para garantir qualidade e segurança, não somente para ele, mas também para os profissionais, a questão do envolvimento do paciente na decisão terapêutica, né? Existem várias diretrizes ali que devem ser aplicadas por qualquer serviço de saúde. Uma outra norma que também a gente diz que é uma norma transversal que se aplica a qualquer serviço de saúde é a RDC número 50 de 2002, que traz os requisitos de infraestrutura física de estabelecimentos de saúde. Então, por exemplo, nessa norma a gente vai falar de dimensionamento dos ambientes, dos ambientes de apoio, a gente vai falar dos insumos e das estruturas de que um consultório de estética, por exemplo, deve dispor em termos de gases medicinais, em termos de estrutura de lavatórios, de sanitários. Isso é o que está disposto ali na RDC 50. A RDC 222, que fala sobre gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, né? A gente eventualmente vai trabalhar ali com material perfluorcortante, com material infectante, e aí como gerenciar esse resíduo é o que está disposto ali na RDC 222. Nós temos a RDC 509, que fala de gerenciamento de tecnologias em serviço de saúde, e aí um recorte importante a respeito da RDC 509 é que ela designa 4 tecnologias como as tecnologias de saúde em serviços de saúde. São elas os medicamentos, os produtos de higiene, cosméticos, os saneantes e os medicamentos, certo? Então, para gerenciar essas 4 tecnologias, equipamentos, saneantes, medicamentos e produtos de higiene, existem regras que estão estabelecidas aí na RDC 509. E aí ela vai falar de toda a vida útil desses materiais, desde os critérios para aquisição, para transporte, armazenamento, utilização, descarte, isso tudo está contemplado na RDC 509. Algumas outras normas específicas que tratam assim de processos que podem acontecer dentro do serviço de estética, a gente tem aí, por exemplo, a RDC 15, que fala sobre o processamento de produtos para a saúde, né? Como que a gente vai processar esses materiais no sentido de garantir um nível de desinfecção ou esterilização adequado para aquele procedimento, para o tipo de risco que está ali envolvido. A RDC 156, por exemplo, ela vai falar sobre a rotulagem desses produtos, né? Que produtos que podem ser processados ou não, que informações que eu tenho que verificar no rótulo daquele produto que eu adquiro para usar no meu paciente. A RE 2605, ela traz uma lista de produtos que têm reprocessamento proibido, ou seja, existem alguns produtos que são regularizados na Anvisa que não podem ser reutilizados de maneira alguma. Que produtos são esses? Os que estão ali no rol da RE 2605. Por exemplo, agulhas com partes plásticas não desmontáveis, tubos para coleta de amostras, enfim.
existe um rol ali, naquela RE 2605, que estabelece o que não pode ser reprocessado de maneira alguma. E aí, para assim, terminar, né, na verdade, existem várias outras que são normas que orbitam o assunto. Mas a RDC 42 de 2010, ela fala, por exemplo, sobre a preparação, o uso da preparação alcoólica para higienização de mãos, né? É uma prática, né, que a gente tem ali, por exemplo, nos serviços de estética, de você trabalhar com pacientes, isso tem muito a ver com a questão da segurança do paciente, né? Porque lá na RDC 36 a gente fala, por exemplo, da política de higiene de mãos. E aí a RDC 42 ela é complementar à RDC 36 nesse sentido. A gente poderia ficar citando aqui várias outras, né? Mas dado o tempo aí, eu acho que eu já falei por pouco mais que 15 minutos, eu vou encerrar minha apresentação, porque a Alice também vai trazer aí uma série de informações muito importantes para os serviços de interesse, mas eu gostaria de agradecer a atenção de vocês até aqui, né? Compartilhe aí a página da Anvisa, em que todas essas informações que estão colocadas aqui estão disponíveis, certo? E deixo aqui esse link para os nossos canais de atendimento, para quaisquer dúvidas, denúncias, orientações a respeito dos serviços de estética e de todos os outros produtos e serviços que estão sujeitos à vigilância sanitária. Muito obrigado, Tereza. Devolvo a palavra para você. Muito obrigada, João, pelos seus esclarecimentos, pela sua excelente apresentação. Já tem vários comentários ali no chat, mas vamos deixar para o final. Eu vou passar agora para a Alice, que é coordenadora de serviços de interesse para a saúde. Ela também vai fazer uma breve apresentação para já esclarecer alguns pontos. Alice, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, e vou passar para você pode iniciar a sua apresentação. Nós é que agradecemos, Tereza. Eu vou fazer coro, a Márcia, o João, agradecer, né, e dizer o tanto que é interessante, né, para a gente, da vigilância sanitária, essa conversa, né, porque nós temos um país imenso e os problemas eles se repetem, mas a gente sabe que na ponta é muito mais complicado, você tem que resolver ali na mesma hora. Então, eu não vou conversar muito, eu trouxe aqui uma apresentação, como o João diz, e eu vou pegar de onde ele parou, que é, selecionar um guia, vamos ver. Ai, cadê? E aí, isso aqui. Está aparecendo já? Está aparecendo na sua tela, mas agora acho que... E agora? Está carregando, Alice. Enquanto isso, pessoal, vão dando like aí na live, vão compartilhando também a live com seus colegas, para que mais gente esteja aqui participando desse momento, nosso bate-papo aqui com Anvisa, e saber quais regiões do país estão participando aqui conosco. Alice, para mim está uma tela branca, não sei se para vocês está aparecendo. É o licenciamento. Oi? A tela está branca, Alice. Está uma tela branca, acho que você tem que fechar e abrir novamente. Ou então, se você preferir, eu estou abrindo a sua apresentação aqui, eu posso compartilhar também, Alice. Se você puder, João. Perfeito. Então, pode interromper aí o compartilhamento, isso. Para a apresentação. Isso, o João, coloca para nós, João, por favor. João, você já começa do 8º para mim, por favor. Agora tá ok, João. Aí, licenciamento, aí mesmo. Então, o João já fez a diferença, né? A Márcia também já falou de serviços de interesse para a saúde e de serviços de saúde. Esse, para a gente aqui na Anvisa, tem sido, para nós, o que nos chega, é o grande nó
para a gente poder tratar direitinho esses serviços, é o licenciamento. Na hora que a gente vai licenciar um serviço de estética, é importante a gente ter... ele é quem vai desenvolver ao longo do tempo o que a gente vai fazer, o que a gente pode exigir. Então, é importante a gente voltar na IN 66, né, que é lá da SNVS, que ainda está valendo, a gente sabe que eles estão fazendo a revisão da 153, e essa IN também ela vai ser reformulada, e aí lá quando você olha atividade de estética, serviços de beleza, eles estão classificados no anexo 3, que é um risco que depende de informação. Então, quando é um risco que depende de informação, você tem que jogar para uma pergunta. Pode passar, João. E essa pergunta, no caso desses serviços de estética, é a 46, que pergunta isso, se vai ter ou não realização de procedimentos invasivos. Se vai ter, se não tem, ele coloca como nível de risco 2. O que é o nível de risco 2? Você licencia, simples e puramente, a pessoa avisa a vigilância sanitária que está abrindo o serviço ali. Avisou, a vigilância sanitária sabe que ele existe, a vigilância sanitária vai lá quando for do interesse dela ou quando ela receber alguma denúncia. Se você, nesse serviço, se o proprietário dizer, olha, eu vou realizar, sim, algum procedimento, né, que é dito invasivo, aí sim, ela é jogada para alto risco, e aí, nesse sentido, a gente precisa, para licenciar, de avaliação prévia da vigilância sanitária, seja ela da documentação, seja ela, às vezes, de um projeto arquitetônico básico. Por quê? Porque é aquilo que o João falou, como você tem serviços diferentes, se você tem uma atividade invasiva com aplicação de botox, que é a aplicação de medicamento, então, isso aí, na realidade, ele vai depender de uma estrutura física, né? Então, você vai ter que obedecer a RDC 50, e aí, para você licenciar, é melhor você ver antes do que ficar... o estabelecimento é licenciado, e aí depois, quando a vigilância chega lá, não tem nada correto. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é exatamente isso, dependendo da atividade que for colocada, lembrando que a 153 traz o seguinte, todas as atividades que vão ser desenvolvidas ali no serviço, elas têm que ser declaradas, né? Então, diante disso, na hora que você licencia, você automaticamente classifica como serviço de interesse ou serviço de saúde, e aí já fica mais tranquilo para saber quais as exigências que a gente pode fazer. Pode passar, João. Então, o serviço de interesse para a saúde é aquele onde você tem uma prestação de assistência ao indivíduo, e aí é interessante a gente colocar o seguinte, você não tem um paciente aí nesses serviços. Nesse serviço você tem um usuário, você tem um cliente, você tem um residente, dependendo do serviço de interesse para a saúde que você tem. Então, ele altera o seu serviço de saúde, mas ele não exige que tenha a supervisão de um profissional de saúde, para passar. Então, a gente teria aí a beleza, a saúde e o bem-estar. Esses serviços, eles ocupam, né, no nosso monitoramento, a maior parte das denúncias que a gente recebe, esse serviço de interesse para a saúde. Esse aí é o de 2023, a estética e embelezamento, com 61,3%, e foi assim das denúncias que a gente recebe. E foi assim ao longo de todos os anos, desde 2018, sempre a estética e embelezamento na frente, né? E por que eu falo, para passar, João? Por que eu falo estética e embelezamento? Porque justamente são as categorias abrangidas por essas duas leis. Primeiro, a lei de 2016, que é a lei que regulamenta as profissões de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Então, são as atividades de embelezamento, estética corporal, capilar e facial. E as que são realizadas, né, pelos profissionais que são abrangidos pela 13643, que é a lei do esteticista, mas que, na realidade, ele compreende esteticista, cosmetólogo e o técnico em estética, que eu acredito que todo mundo aqui conheça
nessa lei. Então, quando a gente fala em estética e embelezamento, a gente está falando dessas duas normas aí que regulamentam essas profissões, embora nenhuma delas tenha ainda o conselho de classe, como o João diz, para passar. Então, o que diz a 13643? A 13643 diz que compete ao técnico de estética executar procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares, utilizando como recursos de trabalho os produtos cosméticos, técnicas e equipamentos com registros na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E compete ao esteticista e cosmetólogo, além das descritas no artigo 5º dessa lei. Então, esse primeiro aí, ele compete para todo mundo. O esteticista, o técnico em estética e o cosmetólogo, ele tem que executar procedimentos estéticos faciais, usando produtos cosméticos, técnicas e equipamentos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Né? Então, pode passar, João. O que isso significa? Que eles não podem, os esteticistas, nem os técnicos em estética, nem os cosmetólogos, utilizar medicamentos em suas atividades. O uso é restrito aos cosméticos, no caso dos produtos que eles podem exigir. Né? Mais para frente, eu vou colocar com relação aos equipamentos. E aí, para você saber como que um produto ele é registrado na Anvisa, se ele é medicamento ou não, você tem que consultar esse site aí. Então, você está em dúvida, você vai lá e consulta. Então, já vou avisando aqui, porque já sei que vai aparecer a pergunta. Alice, e o Botox? Gente, Botox é registrado como medicamento. É medicamento e pronto. E aí é como o João falou, a Anvisa tem as suas RDCs, mas as RDCs da Anvisa, embora elas estejam hierarquicamente abaixo das leis, elas não podem contrariar a lei. Então, não é a Anvisa quem diz que o fulano não pode fazer isso, ciclano não pode fazer aquilo, né? É um conjunto de leis que você vai organizando. Pode passar, João, por favor. Então, com relação aos procedimentos injetáveis, né, que a gente tem essa nota técnica, número 33 de 2023, da GHCOS, esse é o grande problema que a gente tem, a grande polêmica, e ela esclarece acerca da irregularidade da notificação de produtos destinados a tratamentos estéticos invasivos, e aí ele colocou o invasivo no sinônimo mais amplo e geral possível. Então, até aquela picadinha da agulha é considerado aí, nesse caso, para essa nota técnica, como sendo invasivo. Então, o que a GHCOS, que é a nossa gerência de cosmético, falou, que agora ela é uma gerência geral, né, passou a ser esse mês, que o cosmético ele não, o correto enquadramento do produto como cosmético, aí não existe cosmético que seja injetável. Isso aí é por conta dessa lei da 6360, né? Porque a 6360 diz que cosmético é de uso exclusivamente externo, a fim de evitar a indução de profissionais e consumidores à administração indevida de produtos cosméticos de forma invasiva no corpo. Então, o que isso está dizendo? A gente não tem nenhum cosmético que seja injetável. Passa para mim, João, por favor. João. Pode passar. Porque olha o que a 6360 traz, que é outra lei. Essa lei é de 1976, mas é ela quem diz o que a vigilância sanitária vai regulamentar. Ela diz que cosmético é o produto para uso externo, destinado à proteção e embelezamento das diferentes partes do corpo. Tais como, e aí ele vai citando uma série, né, de exemplos. Então, o cosmético é para uso externo. Se tem uso interno, ele não é cosmético. Se ele não é cosmético, o esteticista não pode fazer. É esse o raciocínio, o entendimento que a gente faz dentro da Anvisa, para passar. A 6360, né, também no seu artigo 5º, ele diz que os produtos, aí no caso os cosméticos, não podem ter nome, designação, rótulo ou embalagem que induza o consumidor ao erro, o mesmo caso das propagandas dos produtos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai fazer, né, vai olhar a propaganda de algum desses estabelecimentos para ver se não está induzindo o consumidor a erro, para passar.
A mesma forma, aí foi um alerta, né, da gerência de monitoramento, e aí é importante se dizer que não é porque a Anvisa acordou um dia e falou, hoje nós vamos pegar no pé de determinada categoria. Não, não é isso, é porque surgiu no estado de Goiás, né, um surto, com uma série de procedimentos injetáveis que estavam acontecendo, e quando foi-se fazer a verificação, esses procedimentos eles estavam notificados, registrados na Anvisa como cosmético, e eles não eram de uso externo, então a ação foi adotada, né, depois desses eventos adversos, que não foram eventos adversos simples, foram graves, que os produtos estéticos destinados a procedimentos injetáveis, eles não podem ser regularizados como cosméticos, ou eles são medicamentos, ou eles são produtos para a saúde, né, só reforçando a nota técnica. Então, aí a gente tem a nota técnica número 2, que é a nossa, que o João já falou, a nota técnica da Gerência de Cosméticos e o alerta da Gerência Geral de Monitoramento da Anvisa. Pode passar, João, por favor. Então, com relação aos equipamentos e os produtos. Os equipamentos, quando você chega no estabelecimento de estética para fazer, né, uma fiscalização. Então, se tem alguma dúvida com relação ao equipamento, você tem que procurar a etiqueta dele. A etiqueta tem que ser indelével, né, para a gente ter a rastreabilidade daquele produto, e aí nessa etiqueta a gente vai ver o número de registro da Anvisa, então a gente pode verificar se ele está realmente registrado na Anvisa, e você vai saber qual é a empresa que é detentora desse registro. Né? Dentro dessa empresa, você vai ver qual é a instrução de uso também do equipamento. E aí, para que instrução de uso esse registro existe? Para que ele foi aprovado? Né? Então, o que acontece? Se estiverem usando o equipamento para uma instrução de uso diferente daquela que ele foi registrado, ele é irregular, não vai ter jeito. Então, tanto os equipamentos como o produto, eles têm que ser regularizados na Anvisa, isso a própria lei, né, diz, e aí você pode consultar também, através do número de registro que vai pegar lá na etiqueta, você consulta também no site da Anvisa. Pode passar. Os serviços que usam produtos que podem entrar em contato com sangue, secreção, ou que representam risco de corte, invasão de pele, eles têm que ser descartáveis, né, ou então esterilizados após cada uso, e o serviço é que vai ter que mostrar isso para você, como é que ele faz, mostrar qual que é o procedimento operacional padrão que ele usa. Se você tiver algum produto que exija armazenamento no refrigerador, o refrigerador tem que estar lá separado, né, separado de alimentos e por aí vai. E você tem que olhar também, óbvio, o prazo de validade, né, desses produtos, para passar, João. Os equipamentos devem ser em boas condições de operação, né, então, com as manutenções preventivas, corretivas, a data que foi, né, utilizado de acordo com a orientação do fabricante, volto a repetir, se está sendo utilizado de outra forma, ele está irregular, ele só pode ser por pessoal qualificado, isso também é a instrução ou manual do fabricante do equipamento vai dizer para você quem é o profissional, né, habilitado, então ele pode dizer, é uso médico acabou. Ele pode dizer, é profissional de saúde, também uma daquelas 14 ali, ou ele vai dizer para você, é um profissional que tenha sido capacitado, e aí o serviço vai ter que mostrar, né, o comprovante de que aquele profissional foi capacitado para atuar, para operar, né, aquele equipamento. Com relação aos resíduos, a 222 de 2018, que foi uma das normas que o João citou, ela cabe sim para serviços de estética, então os serviços ele tem que apresentar um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, dentro, né, óbvio, do resíduo que ele gera. Então, se ele gerar só resíduos do tipo D, que são os domiciliares, beleza. Se ele gerar outro tipo, vai fazer o condicionamento de acordo com a 222, então a 222, ela é uma RDC que pode ser utilizada. Pode passar, João. Outra pergunta que a gente recebe sempre aqui,
se a questão dos equipamentos de bronzeamento artificial. Gente, a RDC 56 de 2009, ela está vigente, ela não foi revogada. A gente tem uma decisão judicial lá no estado de São Paulo, né, que lá ela liberou por força de liminar, mas a gente não tem conhecimento agora de um outro estado que tenha isso, então toma muito cuidado com isso. Qualquer equipamento para bronzeamento artificial, ela está proibida a sua importação, recebimento em doação, aluguel e comercialização dessa câmara. Então, para ir, não adianta você chegar lá, encontrou uma câmara de bronzeamento, não adianta você entrar no site da Anvisa e procurar registro dela, porque ela não existe para a Anvisa. Né? Então, ela não existe para a Anvisa, está completamente irregular. Se apresentarem para vocês uma liminar, aí você tem que procurar uma ajuda jurídica, o seu jurídico, ou mesmo olhar, né, qual que é a amplitude dessa liminar, para que tipo, né, de equipamento e para que serve. Então, não é assim, não. A gente sabe que o Mercado Livre tem até vendendo, aí já tem algumas que falam assim, ó, vendo com liminar a tal da Câmara de Bronzeamento. Isso não existe, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, você procura a Anvisa, a Procuradoria da Anvisa tem atuado em todo o país com essas ações, né? Então, a RDC para 56, ela continua vigente. Pode passar, João. Da mesma forma que o uso do formol continua proibido, né? Está aí o número da RDC. Além do uso do formol para alisamento de cabelo, a gente recebeu também, a gente teve, né, no ano passado, uma série de eventos adversos, como cegueira temporária, ardência nos olhos, vermelhidão, inchaço dos olhos, dor de cabeça, dentre outros, associados à trança, né, a trança de cabelo. Então, a Anvisa criou uma página mesmo no seu portal, onde ele diz quais são as pomadas autorizadas ou não. Então, até hoje, ela está lá, ela está vigente, ela é atualizada, né, toda semana. Então, teve alguma dúvida, procura. Os produtos que são interditados, eles não podem ser distribuídos, nem comercializados, nem pode ser exposto à venda ou utilizado de qualquer forma. A gente recebeu um dia desses uma pergunta bem interessante da Vigilância Sanitária de Natal, dizendo o seguinte: Alice, cheguei numa clínica lá e tinha uma câmara de bronzeamento. Eu não tenho lugar aqui para guardar, eu interditei o equipamento, o que eu vou fazer? Então, aí, nesse caso, se a vigilância sanitária não tem o local, o próprio dono do estabelecimento, ele fica, né, como o responsável. Como é que é o nomezinho que o jurídico dá? Tem um nomezinho... Fiel depositário. Fiel depositário, obrigada, Tereza, é isso mesmo. Ele fica como fiel depositário, e aí ele não pode fazer nada sem avisar a vigilância sanitária com essa câmara de bronzeamento, tá? Então, seguiu as instruções do fabricante, no caso de produtos que sejam registrados na Anvisa, e além de notificar, né, gente, se você se tiver algum efeito indesejável, para a gente poder ficar alerta disso aí. Pode passar, João. Outros aspectos são importantes, a regularização, que eu já falei. No caso de serviços terceirizados, né, segue a mesma ordem. Se for controle de práticas de lavanderia, se tiver algum serviço de alimentação, a limpeza do reservatório de água e recolhimento de resíduos, ele tem que seguir. A empresa que é contratada, ela tem que também ser regularizada junto à Anvisa, ter todos os POPs descritos, né, sem maiores... Não precisa ser nada muito elaborado, mas você tem que demonstrar a organização, né, dentro do serviço. Pode passar, João. Os recursos humanos capacitados e dimensionados de acordo com a demanda, né? Então, por exemplo, o João disse muito bem que a vigilância sanitária, ela não diz quem pode fazer, mas ela tem que exigir que aquela pessoa que esteja fazendo é o legalmente habilitado, como a gente diz. Então, se a pessoa está fazendo, por exemplo, criolipólise, ela tem que mostrar, né, onde é que ela foi capacitada para isso,
né? Ela tem que mostrar, se for um procedimento, por exemplo, a aplicação de Botox, ela tem que mostrar qual que é a resolução do conselho dela que diz que ela pode fazer Botox. Então, por exemplo, você tem um odontólogo, um cirurgião dentista, ele está fazendo essa aplicação, ele vai ter que apresentar para você a resolução do conselho dele que diz que ele pode fazer. E aí, quando você pegar a resolução vai dizer assim, ele tem que ter feito o curso de graduação, tem que ter feito uma especialização X por tantos anos, por tantas horas, e isso vai ter que estar lá. Né? Então, a questão da proteção de saúde ao trabalhador, então, manicure, tatuador, depilador, que são expostos ao sangue e outros fluidos, é interessante, né, que eles sejam imunizados contra o tétano, difteria, hepatite B e outros agentes. Pode passar, João. E é isso, pode fechar para mim, João. Muito obrigada, Alice, pelos seus esclarecimentos, né? Tua apresentação já foi esclarecendo vários questionamentos que a gente recebeu. A gente recebeu mais de 70 perguntas no formulários para que os nossos seguidores colocassem as perguntas, né? E algumas delas também foram colocadas aqui no chat, né? E mais uma pergunta que foi muito colocada e que eu escuto também com frequência é referente aos procedimentos invasivos, né? Então, você mesmo colocou ali que a RDC 153 estabelece hoje, a gente sabe que a 153 está em revisão, né? Acredito que ano que vem vai sair uma nova versão. Consulta pública, inclusive, já está encerrada, né? Não é mais possível colocar as nossas considerações, está em análise ainda, mas acredito que ano que vem deve sair, né? Essa nova versão da 153. Mas hoje a 153 está vigente e lá é colocado que os serviços de estética é um risco condicionado, ou seja, um risco com perguntas. E vai ser alto risco quando a pessoa responder que realiza procedimentos invasivos. Então, essa é uma dúvida tanto de quem está preenchendo, né, quem vai responder essa pergunta para a fiscalização, o que são procedimentos invasivos, quais são procedimentos considerados invasivos, e também para que a fiscalização faça essa classificação correta. Ele realmente deve ser classificado como alto risco, devido aos procedimentos que ele realiza ou não. Então, vieram muitas perguntas em relação a isso. Quais são os procedimentos invasivos, né? Até teve uma pessoa que perguntou se poderia nominar todos os procedimentos invasivos. É claro que não, né? Porque são muitos procedimentos. Mas qual que é a referência, qual que é o limite entre o invasivo e o não invasivo, né? Até para que seja classificado corretamente esse estabelecimento junto à vigilância sanitária como alto ou baixo ou médio risco, e também até para que os profissionais dessa área, né, que tenham seus estabelecimentos de serviços de estética, possam responder adequadamente a esse questionamento. O que é invasivo e o que não é? Qual o limite entre um e outro? Se a Alice pode responder, que você estava falando sobre isso, Alice. Se quiser, também posso ajudar, Alice. Eu acho, primeiro, assim, a gente, na Anvisa, e talvez esse seja a grande questão, a gente ainda não definiu, como eu falei, você tem quando a GHCOS fez a nota técnica, o alerta da GGMON, eles foram no geral, porque a gente tem, quando você pega procedimentos de estética, o invasivo e o minimamente invasivo, né? Então, se você procurar uma definição, a gente não tem no momento, porque o que a gente tem é a do ato médico, né? O ato médico, na hora que foi feita o veto fez isso, ele vetou, e aí acabou aparecendo como invasivo, só quando a gente pega, né, lá no artigo 4, só aquele que entra as cavidades, papapá. Só que o que acontece? Ficou para trás uma série de outros que também são invasivos, de outros procedimentos, de outras definições, que também são invasivas. Eu estou aqui procurando para ver se eu consigo pegar a norma aqui, e ela está aqui. E essas outras, ó, quando ele diz aqui,
A invasão da epiderme e derme com uso de produtos químicos ou abrasivos. Isso foi vetado. Mas ele foi vetado na lei do ato médico não porque ele não é invasivo. Ele é invasivo. Ele foi vetado porque ele não tem que ser só de uso exclusivo do médico. Ele pode ser de outro profissional, entendeu? Então, ele pode ser do farmacêutico, ele pode ser do enfermeiro, ele pode ser de qualquer outro profissional que resolva fazer. E aí, o número 2, por exemplo, a invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção, punção, insuflação, drenagem, instilação, né, com ou sem uso de agentes químicos ou físicos. Esses 2 também, eles são invasivos além do que ficou, né? Que era aquele outro, que é o 4 que a gente pega lá, que foi o que diz assim, ó, quer ver? Execução, papapá, são atividades privativas do médico, indicação, coordenação, execução, determinação, indicação, diagnóstico, está aqui. Eu não estou achando ele agora. Ah, tá. A invasão dos orifícios naturais do corpo atingindo órgãos externos, internos. Então, há essa confusão. Por conta desse veto, muita gente diz, invasivo é só isso. É só o que diz na lei do ato médico. Não é. Invasivo, ele, além aqueles outros 2, só que foi vetado porque não é só do médico. Né? Então, a gente na Anvisa, a gente está justamente fazendo isso. A gente tem um consultor, né, da Fiocruz fazendo para a gente essa pesquisa, né, dentro da literatura e dentro dos procedimentos que a gente tem, para a gente poder definir claramente o que vai ser considerado como invasivo e estético ou não. Porque, por exemplo, você tem um corte, ninguém discute que é invasivo. Agora, quando você pega aqueles microagulhamentos, né, o dermaroller, né, que ele faz aquela coisa toda com aquelas funções de agulha, aquilo é invasivo ou não é invasivo? Ou é minimamente invasivo, que também a lei do ato médico não traz, porque o médico não faz, né? Então, isso aí a gente ainda está delimitando aqui dentro da Anvisa para poder levar. Então, e aí eu vou te chamar a atenção de uma coisa que é uma confusão que a gente faz muito grande. Quando você fala que ele é de alto risco, de médio risco para fins da 153, é para o licenciamento, gente. Não é dizendo se é que ele tem perigo ou não tem perigo. Entendeu? Isso é outra coisa que a gente tem que deixar muito claro, porque, mas se é de alto risco, eu tenho que exigir isso, eu tenho que exigir aquilo, não é bem por aí, né? Então, quando eu coloco que ele é de nível 3, é porque a vigilância sanitária tem que ir lá antes, né? Então, João, você pode complementar, por favor? Claro. Então, complementando o que a Alice trouxe, assim, a dificuldade é justamente no advérbio do minimamente. Né? O minimamente invasivo é igual uma palavra que a gente tem evitado muito aqui nas nossas RDCs, que é o tal do adequado. Né? Por exemplo, a gente tem que ter um ambiente adequado. O que significa adequado? Adequado, assim como minimamente, ele tem uma margem aí de subjetividade que, do ponto de vista regulatório, não é bom. Né? Eu acho que para a gente fazer uma ação sanitária assertiva, quanto mais claras estiverem as definições, melhor é para o setor regulado e para a vigilância sanitária nas suas ações. E, bem, essas ações que a Alice mencionou, da gente estar estudando junto com a Fiocruz para buscar as melhores referências literárias, inclusive normas de outros países, para chegar num conceito, ou minimamente em evidências científicas que nos permitam estabelecer esse limite, a gente tem outras normas da área da Anvisa, né, não necessariamente da nossa área de serviços de saúde aqui, mas que já trazem esses conceitos de invasividade para as demais aplicações. Tá? Eu destaco, por exemplo, a RDC 751 de 2022, que é uma norma que fala sobre o registro de produtos, aqui junto à Anvisa. Então, por exemplo, registro de equipamentos, de materiais, de catéteres, agulhas, bisturis, enfim, dos produtos, dos dispositivos médicos. E na RDC 751, enquanto a Alice falava aí, eu abri a norma aqui,
eu queria fazer a leitura rapidamente do conceito que tem lá, e esse conceito é um conceito harmonizado internacionalmente, certo? Do que é o dispositivo médico invasivo, certo? O que é o dispositivo médico invasivo? É qualquer dispositivo que penetre parcial ou totalmente no corpo, seja por um dos seus orifícios ou atravessando a sua superfície. Ou seja, este conceito é o conceito que é hoje utilizado mundialmente para fazer registro de equipamentos, registro de produtos para a saúde. E veja que o critério que ele coloca aqui, ó, é a penetração parcial ou total no corpo, por um dos seus orifícios ou atravessando a sua superfície. Né? Ou seja, aí é onde vem essa discussão que a Alice trouxe, para a qual a gente ainda não tem um posicionamento definitivo. Porque, por exemplo, quando a gente fala de exposição à radiação ultravioleta ou um laser para depilação, se a depender do comprimento de onda da radiação que você utiliza ali, você tem uma penetração da pele, né? Você chega a extrapolar isso. Então, o processo de depilação a laser, fotodepilação, é um procedimento invasivo ou não, né? A questão do agulhamento, pelo fato da agulha romper a pele, talvez a gente tenha um posicionamento mais fácil de ser estabelecido, né? Mas existem esses outros dispositivos que não necessariamente vão afetar naquele momento a integridade da pele, a integridade da mucosa, mas que vão produzir efeitos internos ao corpo. A nossa dúvida ela é justamente nessa conceituação, desses casos que são limítrofes, porque hoje os produtos para a saúde aqui na Anvisa, eles são classificados em invasivos e não invasivos, né? Esse do minimamente invasivo é um conceito que ele está solto e ele carece de subjetividade. E a partir do momento que a gente começa a usar esse tipo de terminologia, eu acho que a gente enfraquece a legislação sanitária, a robustez da legislação sanitária. Então, considerando o alcance do seu canal aqui, né, eu acho que é importante a gente pensar na nossa ação de vigilância sanitária, evitar esses termos, especialmente nesse momento em que a gente ainda está construindo os conceitos, que deem margem à interpretação, deem margem à subjetividade. Né? Quanto mais claros nós formos, mais fácil fica para o setor regulado se enxergar dentro da legislação sanitária e para as autoridades sanitárias fazerem o gerenciamento do risco sanitário adequado, sabe, Maria Tereza? O meu raciocínio é mais ou menos por aí. E você, então, falou que tem um consultor, né, que está trabalhando também nessa definição. Vocês têm, assim, uma previsão de quando que esse trabalho vai ser finalizado? Isso deve ser divulgado, essa classificação feita por esse trabalho do consultor? Vocês têm alguma previsão de tempo que vai demorar para isso estar disponível? Falo eu? Tá bom. No momento, a gente está finalizando o termo de referência, e o que a gente define nesse termo de referência? A metodologia de trabalho dele. A depender do que a gente definir para o pesquisador e para o seu grupo, o que a gente quer receber em termos de produto, ele vai passar para nós a estimativa de quanto tempo isso demora. Né? Eu, que também sou acadêmico, sei bem disso. Né? Às vezes a gente chega para pedir uma coisa e que acaba se desdobrando em outras e tal. Então, assim, a gente ainda não chegou nessa discussão do cronograma de trabalho. A gente hoje está definindo para ele assim, o que a gente espera da definição do que é o minimamente invasivo, e a gente está delimitando com ele agora onde que a gente quer que ele busque essas evidências. Porque a gente sabe que na internet hoje você encontra de tudo, né? Então, a gente precisa de ter, assim, informações qualificadas, de preferência em bases oficiais de informação, e é isso que a gente tem estabelecido com ele agora. Assim, a gente ainda está nessa fase de discussão do projeto. É óbvio que a gente compartilha dessas mesmas angústias que o seu público, né? Assim, a gente quer ter essas respostas o mais rapidamente possível, mas a depender do que ele nos apresentar as bases que ele pretende estudar, e a gente vai avaliar se isso é suficiente ou não, é que a gente vai conseguir estabelecer essa previsão de data. Então, no momento, a gente ainda não tem
mas é bem isso que você colocou. Assim, então, logo a gente tenha essas questões definidas, a gente vai fazer uma comunicação maciça, assim, bem massiva desse compartilhamento de conhecimento, né? Aquilo que a Márcia falou, assim, lá no começo. A gente hoje está reunido com a nossa assessoria de comunicação para a gente fazer um plano de comunicação nacional voltado para essas questões de estética que hoje são muito caras para nós, assim, do ponto de vista da demanda, né, do setor regulado, da imprensa. A gente vai vendo aí os noticiários, né, cada dia uma coisa aí que vai alarmando a população. Então, nesse sentido, é um compromisso, assim, que já está assumido dentro da área de serviços de saúde, de qualquer evolução que a gente tenha no sentido de trazer clareza, de trazer qualidade, de trazer segurança para o setor, que isso vai fazer parte de uma campanha de comunicação, assim, em larga escala da nossa parte. E isso é muito importante, João, porque não é só na área de estética que a falta de harmonização, de inspeção, devido ao nosso país ser muito grande, é um território muito vasto, cada um com as suas características culturais, regionais. Então, quando a Anvisa libera esse documento e faz essa divulgação em massa, contribui para essa harmonização, né, a nível nacional de inspeção e de entendimentos. E um ponto importante para a gente estar falando, esclarecendo também, é referente à nota técnica, né? Então, já fiz outras lives, até com o diretor, né, o doutor Daniel, e uma das coisas que até foi esclarecido na live que eu fiz com ele, é referente que a Anvisa sempre está recebendo muitas perguntas, né? Então, essa é a pergunta da população, do setor regulado, dos fiscais, e é impossível a Anvisa responder uma desses questionamentos que recebe, que eu imagino que são diversos e por vários canais. Então, uma das maneiras da Anvisa estar respondendo esses questionamentos de uma forma mais efetiva é através de uma nota técnica, né? Onde reúne várias perguntas, vários questionamentos que são mais comuns e faz uma nota técnica para esclarecer, e isso é divulgado, né, para todos. E eu vejo que a nota técnica número 2 foi uma dessas maneiras, né, que a Anvisa teve de estar harmonizando essas questões da estética. Então, muitas pessoas perguntam e têm uma dúvida, mas a nota técnica está inovando, ou a nota técnica tem força de lei, a Anvisa legislou através de uma nota técnica, mas, na verdade, a nota técnica, ela trouxe vários entendimentos de legislações que já existem, certo? Devido a não haver uma resolução específica hoje para serviços de estética. Então, essa nota técnica, ela não traz nenhuma legislação nova que não existia, e sim fez um compilado de tudo que já existe, que é mais importante, sobre esse tema da estética, né? Para que houvesse melhor entendimento tanto dos fiscais quanto do setor regulado, certo? E a Anvisa tem alguma pretensão de fazer uma legislação específica futuramente sobre os serviços estéticos? Porque isso também é uma pergunta que a gente recebe frequentemente, né? Seria mais fácil se a gente sabe que não existe hoje, mas que existem diversas outras legislações que vocês mesmos citaram, mas eu recebo sempre esse questionamento, mas será que não vai ter? Porque seria muito melhor, muito mais claro, se houvesse uma legislação específica sobre os serviços de estética, que fosse publicada pela Anvisa. Então, eu gostaria de saber, né, se a Márcia pode responder isso, Márcia, se tem essa pretensão de ser publicada futuramente uma resolução sobre o serviço de estética, e que você pudesse também esclarecer qual que foi a função dessa nota técnica, né? Porque tem muita gente perguntando ali, mas eu posso usar essa nota técnica na minha inspeção? Tem alguma, tem força de lei? Eu recebi muito essa pergunta referente à nota técnica. Então, se você pudesse esclarecer isso, por favor, Márcia. Posso sim, Tereza. Obrigada pela oportunidade, né? Essa é uma dúvida que a gente sempre recebe e as pessoas costumam confundir muito, né? Eu vou começar, então, pela segunda pergunta, né? Como você já explicou muito bem, né? E até mencionou quando o Daniel comentou na live que é uma forma da gente dar uma resposta mais rápida, agora que precisa ficar muito claro que qualquer nota técnica que a Anvisa publica, ela é baseada nas normativas que já são vigentes. Na verdade, é uma forma da gente prestar uma informação mais didática, né, daquilo que já está vigente. Então, de fato, não tem inovação, e eu preciso reforçar,
né, que ela, inclusive, foi colocada no ar, houve um questionamento, e a Anvisa, por prudência, Tereza, ela tirou essa nota técnica num dado momento, voltou para a análise jurídica, né, porque a gente estava muito seguro do ponto de vista técnico-normativo, mas por precaução, né, por prudência mesmo, no sentido de não cometer nenhum erro, ela passou novamente pela análise jurídica, e a devolutiva que a gente teve é que ela está totalmente alinhada, né, com aquilo que legalmente é exigido. Então, assim, na verdade, o fiscal não deve dizer que está usando a nota técnica para poder autuar, mas ele está usando todas as normativas que estão ali descritas e que sustentaram a publicação dessa nota técnica, né? Muitas vezes a gente precisa compreender que a elaboração e a publicação de um regulamento, ele leva muito tempo. E aí, já entrando na sua primeira pergunta, né, a gente tem uma agenda regulatória que ela é muito bem definida, né, os temas são dadas publicidade para o tema, é dado transparência dos temas que vão ser tratados, né, no ano seguinte. Essa agenda regulatória, ela é atualizada anualmente também, apesar de a gente não ter hoje previsão na agenda regulatória, mas vocês sabem, né, os colegas fiscais que estão aqui sabem que a gente lida com problemas, a gente não tem como prever tudo. Então, hoje não está previsto na nossa agenda regulatória, mas nós estamos vendo aí, né, por todos os últimos acontecimentos, a relevância desse tema para a saúde pública. Então, isso não significa que não possa entrar na nossa agenda regulatória para 2025, para que a gente tenha, de fato, um regramento geral para os serviços de estética, tudo baseado nos problemas que são relatados, né, pela própria população, pela demanda que é trazida pelo próprio setor, né, pelos profissionais de saúde. Então, para estruturar o que é prioridade na agenda regulatória, a gente leva tudo isso em consideração, né? Vamos olhar as demandas que recebemos pela central de atendimento, pela ouvidoria, né, pela vida real, né, que nos pautou em 2024 com os serviços de estética. Então, hoje não tem na agenda, mas não significa que a gente, de fato, Tereza, não vá priorizar isso. E se você me permite, eu queria, já que nós estamos falando de boas práticas regulatórias, né, então é muito importante que as pessoas saibam que a Anvisa está justamente se calçando em evidências científicas, somadas às evidências de vida real, para que a gente, de fato, defina como que vamos, inclusive, publicizar o que é invasivo, o que não é invasivo. Pode ser através de uma norma, pode ser através de uma nota técnica. Muitas vezes a gente também usa perguntas e respostas, né, para poder ter uma linguagem mais acessível, mais didática, atingir as pessoas mais rapidamente. Então, dentro desse tempo que o João falou, né, a ideia é que a gente faça isso a médio prazo, né, curto prazo realmente é difícil, porque levantamento de dado científico não é uma tarefa fácil, mas o que a gente quer deixar bem claro é que nós não podemos errar, a gente tem o direito de melhorar a nossa legislação posteriormente, e para não errar, ou para errar o mínimo possível, a gente tem que fazer, sim, baseado, né, em evidência científica, juntando isso com as evidências de vida real. Márcia, muito obrigada, e acho bem importante você falar isso sobre as boas práticas regulatórias, porque quando a Anvisa vai fazer uma nova legislação, realmente tem todo um passo, né, um passo a passo que deve ser seguido. E um deles são as consultas públicas. Então, eu sempre tenho falado, né, nas palestras que eu tenho dado, da importância da participação nas consultas públicas, tanto dos fiscais, né, dos trabalhadores da vigilância sanitária de uma forma geral, quanto da população. Abre uma consulta pública e as pessoas não participam,
né? Tem poucas contribuições nessas consultas públicas que estão abertas. E depois a legislação é publicada e começam a vir as reclamações. Ai, mas por que foi feito assim? Eu não concordo com o que foi disposto, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de participar, muitas vezes a gente não prioriza isso e acaba não colocando as nossas considerações. Por isso que eu divulguei bastante a consulta pública da nova classificação de risco, soube que tiveram várias, né, contribuições, porque isso vai afetar diretamente o nosso trabalho e também o setor regulado, né, que vai ter essa nova classificação. Então, eu sempre deixo esse conselho e recomendo que todo mundo leia os documentos da Anvisa e participem dessa construção, porque é um sistema nacional de vigilância sanitária. Então, os municípios têm voz, a população tem voz, tem voz, mas para tudo também, para a gente poder dar nossa opinião, a gente também tem que respeitar essas regras, né? Então, a gente precisa dar nossa opinião lá na consulta pública e colocar lá o que a gente acha, e também não adianta, né, o que a Alex sempre fala, não adianta colocar só não gostei, tem que ter um embasamento, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você não gostou por quê? O que precisa melhorar? O que deve ser alterado nesse texto base, onde a gente vai e faz as nossas considerações, né? E um outro ponto muito importante que o pessoal está comentando bastante no chat, né? Temos vários pessoas da área de estética que estão aqui participando conosco da live, e também recebi várias perguntas, né, sobre a questão do esteticista. Então, qual é o limite de atuação do esteticista? Então, até foi falado aqui por vocês a questão que o limite é a utilização de cosméticos. E não existe cosméticos que são injetáveis, né? Perante a classificação da Anvisa, não existe nenhum cosmético que tenha registro para ser utilizado injetável, né? De forma injetável. Então, por exemplo, como a Alice falou, a aplicação do Botox, ele não é permitido por ser um medicamento. E a legislação que regulamenta a profissão dos esteticistas, está claro ali, médicos, né? Então, esse é um ponto que gera muita discussão, né? Porque realmente não pode, então, aplicar o Botox, ou não pode fazer nenhum procedimento que seja invasivo, mas isso é motivado pelo fato de não haver um cosmético que seja permitido o uso invasivo. Então, gostaria que vocês explicassem em relação a isso, né? Qual que é realmente esse limite de atuação dos esteticistas, e também uma pergunta que foi feita que eu achei bem interessante, é se o esteticista ele poderia utilizar esses medicamentos invasivos quando há um RT na clínica de estética, um RT de nível, né, por exemplo, um biomédico, né, um outro profissional, se ele for supervisionado por um biomédico, por exemplo, se ele poderia, então, fazer esses procedimentos com o uso de medicamentos. Não sei se o João ou a Alice querem responder. Alice, talvez. Eu começo e o João vai na onda. Completando. O que acontece? Não é a Anvisa, como o João disse no início, a Anvisa não pode dizer, olha, o esteticista pode fazer isso, o esteticista não pode fazer aquilo. O que a gente tem que ir atrás é, como vocês bem disseram, a Márcia falou muito, muito bem, é o que diz a legislação que a gente tem vigente. E a lei de esteticista diz o seguinte, ele não pode utilizar cosmético, ele não fala nem procedimento invasivo, ele só diz que ele só pode utilizar cosmético na sua prática, né? Então, o que acontece? A partir do momento que você não tem o cosmético que pode ser injetável, você não vai ter nenhum procedimento injetável que o esteticista possa fazer. É esse o que a gente vem vendo. Ah, mas tem um cosmético tal que ele é registrado para ser injetável. Não existe isso, a Anvisa já falou. E não foi a GGTES quem falou, né? Quem está falando é a área que registra esses produtos, que são os cosméticos. Então, a partir do momento que não tem, o esteticista não pode fazer. Isso para a gente é muito claro. Agora, o Botox é muito claro, ele está registrado, qualquer um pode entrar, ele está registrado como medicamento. E o esteticista não pode utilizar medicamento. Né? Com relação, e aí o João vai ajudar mais a gente, com relação a se você tiver um profissional de saúde que tenha supervisão. Né? Qual a resolução do conselho?
desse profissional de saúde que diz que ele pode supervisionar esteticista para fazer. Se tiver uma resolução que diz, que dá essa habilidade para o conselho, para o profissional, beleza. Então, por exemplo, se você tiver o conselho dos biomédicos, que diga assim, olha, o biomédico pode ser um profissional que supervisiona um esteticista, para o esteticista fazer isso, isso e aquilo. Nós não vamos brigar com o conselho, como a Anvisa não briga. Né? Então, mas só que você não tem uma resolução dessa, pelo menos até a gente não chegou, como você tem da enfermagem, que diz, olha, o técnico de enfermagem pode agir em determinadas situações, desde que ele seja supervisionado por enfermeiro. Né? Eu tenho isso, João. Mais alguma coisa? Assim, eu acho que a gente está discutindo uma seara que, primeiro, segundo o que a gente tem de entendimento hoje, não compete à vigilância sanitária deliberar, né? Agora, falando como um profissional, primeiro, assim, é importante a gente colocar um outro destaque importante aqui dentro em relação aos produtos, porque não é simplesmente a definição do cosmético ou do medicamento que vai definir se ele pode ser utilizado por esse ou por aquele profissional. Uma coisa que é muito importante aqui, que foi mencionada pela Alice, é a questão da gente cumprir estritamente o que a instrução de uso do produto estabelece, certo? Por que eu estou falando disso, Maria Tereza? Porque existem vários produtos que são regularizados na Anvisa, que são regulamentados e sim, são registrados na Anvisa para uso profissional. Então, o que a gente tem ali? A gente tem alguns produtos que o fabricante, na hora de apresentar o dossiê à Anvisa, ele diz que este medicamento é para uso profissional por médicos, ou é por uso profissional por farmacêuticos, para uso profissional por biomédicos e por aí vai. Então, além da questão da discussão do cosmético e do medicamento, a gente também precisa levar em consideração e ter o mesmo peso de RDC, de lei, as instruções de uso do fabricante daquele produto, certo? Se o fabricante impõe restrições para o profissional que pode utilizar, isso tem que ser obedecido da mesma maneira que uma lei, que uma RDC, que uma instrução normativa e por aí vai. Dito isso, aí é mais uma questão de opinião. Você disse que isso aqui é mais uma forma de bate-papo, eu queria fazer uma reflexão em relação à questão da ética, né, envolvida com essa questão da supervisão do profissional, né, porque a supervisão profissional, normalmente você está falando ou de algum colega ou de alguma pessoa que está em formação para o exercício daquela profissão especificamente, né? Porque se assim não fosse, se eu tivesse, por exemplo, um médico cirurgião me supervisionando, ele colocar um bisturi na minha mão, eu que sou físico, vou poder abrir um paciente porque o médico está me supervisionando? Não, a gente sabe que não. E quando a gente fala de supervisão profissional, a gente está falando normalmente ou de um colega de trabalho ou de alguém que está se formando para fazer aquilo, né? Então, por exemplo, para pegar um exemplo que estivesse fora da estética, um estudante de radiologia que está aprendendo a fazer uma radiografia, ele vai trabalhar ali sob supervisão de um profissional habilitado que tem a função de ensiná-lo a fazer aquilo ali, mas dentro do exercício da profissão, certo? Então, assim, tentando complementar o que a Alice colocou, assim, me soa particularmente estranho você ter um esteticista, por exemplo, fazendo um procedimento sob a supervisão de um profissional legalmente habilitado para procedimentos invasivos, da mesma maneira que é estranho você pegar um farmacêutico, colocar ele dentro de um centro cirúrgico, e pelo fato de você ter um cirurgião ali supervisionando, ele abrir um paciente, né? Ainda que essa responsabilidade recaia sobre o profissional supervisor, aquele camarada, pelo fato de ele não ser formado para aquela atividade especificamente, no meu entendimento, se caracterizaria como um exercício ilegal da profissão. Entende? Então, assim, essa questão da supervisão, ela não é uma liberação de qualquer profissional pode fazer qualquer coisa, né? Ela tem a ver com essa questão da formação, da capacitação, e essa formação e capacitação, ela precisa ser pautada
no exercício legal da profissão, naquilo que a pessoa foi formada e foi reconhecida pelo Sistema Nacional de Educação, pelo Conselho Nacional de Saúde, por uma residência médica, que é uma deliberação conjunta, né, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, para dizer o que aquele profissional pode ou não fazer. E, João, como você disse, realmente é um bate-papo aqui, né? As lives do Simplifica Visa tem essa característica mesmo, a gente, numa conversa, a gente tentar esclarecer muitas coisas, né? E você estava falando da questão da formação, né, do profissional, claro que não compete a Anvisa deliberar sobre isso, né, sobre sua formação, etc. Mas é muito comum, e até também vieram várias perguntas, e o pessoal também está comentando no chat, referente a alguns cursos, né, que são ofertados, e que esse curso, por exemplo, trata de um curso, por exemplo, sobre ozonoterapia, onde ele vai ensinar uma aplicação do uso do ozônio, que essa aplicação não é permitida, né? E isso também, o pessoal está colocando no chat, que no próprio curso lá do esteticista, tem várias matérias que falam dos procedimentos invasivos, né, etc., onde está colocado ali na grade curricular do curso, né? E muitas pessoas acabam comprando esse curso, né, e durante essa compra do curso é falado que não, que eles vão poder fazer esse procedimento, né, ou seja, uma atividade ali do ozônio, uma atividade da estética, e vendem esse curso com essa finalidade de que fazendo o curso poder executar determinada atividade, né? Então, qual que é a sua opinião em relação a isso, e se a Anvisa tem trabalhado também nessas frentes? Até teve também uma pessoa que perguntou, quando a gente se depara com uma situação dessa, né, a gente deve reportar isso a algum órgão específico? Perfeito. Bem, de novo, estou falando um pouco fora dos limites que a lei me impõe de poder falar sobre isso, então é mais uma questão de opinião. Primeiro, assim, a gente, como eu disse lá na minha fala, assim, a internet, hoje em dia, o mercado, você acha de tudo, né? A primeira coisa é isso. Então, eu acho que o critério que a gente tem que ter ao escolher um curso, ao escolher uma qualificação, a primeira coisa é verificar a regularidade desse curso diante das autoridades que autorizam os cursos técnicos, os cursos de formação. Então, eu acho muito importante a gente verificar, ou junto ao Ministério da Educação, quando a gente estiver falando de cursos de nível superior, ou então junto às secretarias estaduais de educação que têm a competência legal de autorizar os cursos de nível técnico e os cursos de nível médio, para verificar primeiro se aquela instituição está regularizada para ofertar aquela disciplina. Ainda assim, há a possibilidade de você ter cursos autorizados e passarem coisas que não são necessariamente competências daquela profissão, daquele profissional que é o público-alvo de determinado curso. Aí, nesse sentido, o que eu orientaria as pessoas a fazerem? A questionarem junto, não ao curso ou à empresa que está fornecendo aquela capacitação, mas questionar junto aos órgãos de fiscalização e de autorização se determinada disciplina pode ser lecionada no âmbito daquele curso. Então, vamos supor, no meu entendimento, e isso não é o entendimento do João, tá? É a partir do que a gente tem posto pela legislação. Se a gente tem uma lei, né, uma lei federal, que estabelece que o esteticista pode utilizar produtos cosméticos, e aí eu vejo uma especialização destinada a um público de esteticistas que vai ensinar a fazer medicamentos injetáveis, este curso ele é ilegal. E ele precisa ser denunciado aos órgãos de fiscalização. No caso, como a gente está falando de qualificação profissional, a gente vai procurar os órgãos do sistema de educação, certo? Ou o MEC, ou Secretaria Estadual de Educação, que foi quem autorizou aquele curso a ser oferecido. Então, assim, para a gente trazer um pouco mais de segurança até para o nosso público dos profissionais, né, do setor regulado, que é óbvio que existe o interesse das pessoas se qualificarem, saberem se diferenciar dentro do mercado, a primeira coisa eu acho que é a gente procurar os cursos certificados e ter esse olhar crítico em relação ao que a gente pode fazer e o que está sendo ensinado ali.
Eu acho que essa é uma questão importante. E aí, só você tinha me pedido de como que a Anvisa participa disso. A Anvisa, por exemplo, ela integra uma Câmara do Ministério da Saúde, que é chamada de Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde. É uma Câmara consultiva do Ministério da Saúde, mas que congrega diversas instituições afeitas, assim, envolvidas na questão das profissões de saúde. Então, nós temos lá, por exemplo, a presença de todos os conselhos de profissionais de saúde, a gente tem a presença do MEC, a gente tem a presença da Secretaria de Regulação do Trabalho em Saúde, a gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego, e as pautas que surgem na Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde são sempre essas pautas de temas que necessitam de consenso por parte do governo, de um modo geral, para a gente avaliar a pertinência de uma coisa ou de outra, né? E assim, não se trata de um ambiente para defesa de categorias, coisas do tipo. Vocês terem uma ideia, por exemplo, que eu já participei de algumas vezes da reunião dessa Câmara, o pessoal discute a questão da formação virtual de profissionais de saúde, né? Por exemplo, poxa, a gente vê hoje cursos de enfermagem, cursos de farmácia, que o profissional não encosta no paciente, ele vai aprender a fazer as coisas em boneco. E aí é dada a oportunidade a todas as instituições que estão envolvidas com o gerenciamento de risco em saúde de se manifestar a respeito disso. E a partir do que essa Câmara produz, o Ministério da Saúde leva isso para outras instâncias, pode ser para o Congresso Nacional, pode ser para outros ministérios. E o assunto estética, ele é um assunto que está lá na fila para ser debatido. Nessa questão da qualificação dos profissionais, a gente, obviamente, vai pautar essa questão da definição da invasividade, né? Mas, assim, o que a Anvisa faz? Dada a limitada atuação da Anvisa nas questões profissionais, a gente olha a questão do risco sanitário, né? Isso é uma coisa que eu costumo falar sempre, assim. Apesar do nome ser risco sanitário, nem todo risco sanitário é tratado na vigilância sanitária, né? Por exemplo, um profissional desqualificado ou um profissional não capacitado executando uma atividade, isso é um risco sanitário, mas que não está na governabilidade da Anvisa. Ainda assim, a Anvisa tem a responsabilidade de sinalizar isso para os órgãos que são competentes para resolver esse tipo de situação. E a Câmara de Regulação do Trabalho e Saúde é um dos vários fóruns dos quais a Anvisa participa, em que a gente tem a oportunidade de pontuar essas questões. Perfeito, João. A gente já está aí com mais de 1h30 de live, mas eu ainda queria fazer 3 perguntas para vocês, se vocês tiverem ainda um tempinho. Uma dessas perguntas é ainda nessa linha da formação, né, mas a gente vai avançar um pouquinho mais, referente a muitos cursos colocarem para os profissionais utilizarem produtos manipulados nos pacientes, né? Então, é muito comum na fiscalização ser encontrado produtos manipulados numa farmácia de manipulação, que está com o nome ali do profissional da clínica, né? E esse produto manipulado, ele ser utilizado em vários pacientes, né? Inclusive, teve uma pessoa que até colocou que em alguns locais tem sido encontrado uma linha própria, né? Desses produtos manipulados nas farmácias de manipulação, onde é fornecido como brinde ao paciente, né? Então, queria que vocês colocassem um pouquinho sobre isso, sobre a regularidade ou não, né? O uso dos produtos manipulados, onde o profissional manda manipular um determinado, né, produto, e esse produto ele é utilizado em diversos pacientes que são atendidos ali na clínica. João, não sei se você poderia, ou a Alice. Então, vamos lá. Eu acho que nesse Pode caso é mais a Márcia, né, que pode ajudar a gente, que ela já... A Márcia é farmacêutica, gente. Só denunciando aqui, ó, a Márcia é farmacêutica, talvez ela entenda um pouquinho melhor do que a gente. Posso sim, Tereza. É claro que a gente está falando aqui enquanto serviço de saúde, mas a questão da manipulação, você, na sua fala, afinal, você já usou aí uma expressão, né, que diz que ele é usado ali por diversos pacientes. Então, assim,
Esse já é um ponto que chama a atenção para nós, né? Apesar de que esse tema, como eu disse no início da nossa live, o tema de estética ele é transversal, né? Ele perpassa por várias áreas da Anvisa. E a questão da manipulação, ela está, inclusive, sobre a competência da Gerência Geral de Fiscalização. Mas existe uma norma, né, de boas práticas de manipulação. E se a ideia da manipulação é, de fato, né, que você faça o produto personalizado naquela situação em que ele não tem registro no mercado, né, numa apresentação que, de fato, atenda de forma personalizada aquele paciente, é, no mínimo, preocupante que tenha, assim, um uso massivo. A outra questão que precisa ser levada em consideração, aí não só para a estética, mas boas práticas de manipulação envolve tudo, né? Envolve as questões da produção, da estabilidade, da fonte de contaminação, da contaminação cruzada, né? E é aí nesse ponto que eu volto naquela fala inicial, da importância que o consumidor também procure serviços qualificados, né, por profissionais qualificados, habilitados para aquele procedimento, e também entenda que é uma responsabilidade dele essa escolha. Ele também precisa ser responsável pela própria saúde, né, Tereza? Então, se você, no mínimo, entra, né, para uma clínica que está vinculada a uma farmácia de manipulação, ou que sejam serviços que se interligam, no mínimo tem conflito de interesse também, né? Porque é como se, falando de uma forma bem simples, o que você tem aí? Você tem uma venda casada, né? A gente sabe que até na economia isso é proibido, então, ainda mais por se tratar de um serviço de saúde ou de interesse para a saúde, né? Então, o que eu peço nesse caso, inclusive, talvez a gente não consiga aqui responder de forma tão clara, é que a gente, inclusive, tenha a oportunidade, Tereza, de usar o seu canal para dar a devolutiva disso depois. Claro. A gente pode conversar com os nossos colegas, né, da fiscalização, que são os donos, os mais competentes para poder tratar dessa questão da manipulação, e responder pontualmente, né, de forma mais clara, mas, assim, a visão que a gente tem é que, primeiro, não deveria estar funcionando junto, segundo, não deveria estar sendo usado massivamente, e será que esse produto, de fato, está ali obedecendo todas as boas práticas de manipulação? Uma das enormes preocupações que a gente tem aqui, por isso que eu falei no início da live que a gente trouxe aqui os nossos dois especialistas no tema, mas tem outra vertente, que é o monitoramento das infecções. Uhum. Né? Então, assim, segurança do paciente, né? Exatamente, né? Então, a gente precisa fazer uma live só para tratar disso. Mas Sim. uma dos eventos adversos possíveis é a infecção. E aí, será que não foi a manipulação desse produto que foi utilizado? E outra coisa, foi utilizado da forma que deveria? Quando o João fala da importância da instrução de uso, como que eu pego um produto, manipulo? Será que eu estou obedecendo que instrução de uso, na verdade? Eu estou injetando ali no paciente, por exemplo, na quantidade adequada? Eu sou capaz de prever e de controlar um evento adverso que venha a ocorrer, né, durante esse procedimento? Então, tudo isso tem que ser olhado. Mas se a gente não tiver conseguido responder, Tereza, você pode direcionar a pergunta, que a gente se compromete, né, a fazer uma conversa com os nossos colegas da fiscalização, e depois você pode publicar uma resposta mais precisa também lá no seu canal, tá? João, você quer colocar alguma coisa? Você levantou a mão? Isso, na verdade, assim, eu concordo 100% com o que a Márcia colocou, e eu acho pertinente isso aí mesmo, mas existe uma outra dimensão também na questão do uso dos produtos manipulados, que é a dimensão ética do profissional que faz essa manipulação e faz a dispensa, porque, no fim das contas, a gente está falando da dispensação de um produto, certo? E
cabe àquele profissional da farmácia de manipulação também implementar as ações de gerenciamento de risco a partir dos produtos que ele está manipulando e que ele está dispensando sob a responsabilidade dele, né? A gente não fala aqui simplesmente da questão técnica, né, que a Márcia apontou super bem, aí sim, de estabilidade, de composição, de você ter as fórmulas magistrais que vão estabelecer os controles ali em relação àquele produto, mas também em relação à questão ética, né, porque o profissional farmacêutico que faz essa manipulação, ele conhece os riscos do uso off-label, por exemplo, daquele produto, ou de superdosagem, ou de subdosagem, pensando no efeito terapêutico. E a gente também tem que lembrar aqui que a manipulação, via de regra, ela acontece a partir de uma prescrição, né? Então, assim, essa manipulação de produtos para serem utilizados em larga escala, ela é questionável, inclusive, sob esse aspecto, do que a gente tem hoje estabelecido nas leis e nas resoluções da Anvisa que tratam das boas práticas de manipulação de medicamentos, né? Então, tem essa questão, assim, eu não posso simplesmente chegar na farmácia e falar assim, olha, faz um composto assim, assim, assado, vai passar na pele que tenha formol, que tenha ácido hialurônico, né? Isso carece de prescrição médica, né? A gente, assim, o Brasil é um país que tem uma cultura, assim, de permissividade, mas o que está estabelecido na legislação, até a tarjinha vermelha do medicamento industrial, né, que é dispensado ali na drogaria e tal, ele carece de prescrição médica, e isso precisa ser levado em consideração, especialmente no caso desses produtos que, como a Márcia mesmo colocou, né, é um produto personalizado, é um produto individualizado, e essa individualização, ela parte de uma prescrição, de uma indicação médica para essa manipulação. Só isso que eu queria complementar. Certo, depois a gente faz eu faço o devido encaminhamento, né? A gente faz se possível, né? Vocês. Até porque teve várias perguntas, questionamentos referentes a isso ali no chat, mas não vai dar tempo aí da gente responder, mas depois aí a Márcia faz um outro encaminhamento. E eu só queria encerrar com 2 perguntas, já vou fazer as 2 juntas, né? Daí se vocês podem responder juntos também, para a gente poder finalizar. Uma delas é referente ao MEI, né, que é uma dúvida muito comum também, porque o MEI, uma das ocupações permitidas para o MEI é o esteticista independente, né? Então, qual é o limite dessa atuação do esteticista quando ele tem o seu alvará como MEI, microempreendedor individual? E a outra questão é referente àquelas... na verdade, vou fazer 3 perguntas, mas são as últimas. Referente à ozonioterapia, né? Então, o pessoal tem muita dúvida realmente com quais são os procedimentos permitidos. Eu sei que a Alice já falou, mas se puder reforçar. E também é um produto que está sendo utilizado agora, que são aquelas canetas pressurizadas. Se pode ser utilizado e qual profissional pode fazer o uso dessas canetas pressurizadas. Não sei se vocês poderiam responder essas últimas perguntas para a gente poder encerrar. Acho que a Alice podia responder dos MEIs, Alice. Qual é o limite ali do MEI como esteticista independente? Então, tem muito, né? Esteticista que faz o seu cadastro como MEI e qual que é o limite dele, né? Quais procedimentos ele pode realizar. O esteticista que ele atua como MEI, ele vai estar sob a mesma legislação do outro esteticista, né? A gente não vê diferença nisso, não. A gente até estava discutindo semana passada, né, com o pessoal do CGSIM, nesse sentido, né? Porque não tem sentido você ter uma legislação para um profissional que exerce a mesma atividade, só porque ele é MEI, diferente daquele que não é MEI, né? A atividade que é desenvolvida, ela tem os mesmos riscos, e ela tem que ter as mesmas precauções. Então, nessa questão, a RDC hoje, a 153, ela não traz diferença, né? E essa mesma, para a gente também, a gente não vê diferenciação nessa questão do MEI, não, né? E referente à ozonioterapia, Alice, quais são os procedimentos permitidos, então, hoje? A ozonioterapia, a gente tem uma nota, né, João, da GGT-PS, que é a nossa área de produtos, ela está até
Ela estava até mais à frente numa apresentação que a gente tem, né? E aí ela diz que ela só pode ser usada no cosmético para a questão da asepsia da pele, né? Ela não tem uma outra indicação. E nesse ano, ou foi no final de 2023, mas eu acho que é 2024, o presidente da República também soltou uma lei, né, regulamentando a questão da ozonioterapia, e praticamente o que ele disse é o seguinte: o que a Anvisa disser é o que tem que ser feito. Né? Então, a questão da ozonioterapia, em questão de estética, segundo a nossa área de produtos, que não é a nossa, da GGTES, é a GGTPS, né, de tecnologia de produtos para a saúde, ele diz que na área de estética ela só pode ser usada para asepsia de pele. Né? Okay. Só complementando, Pode falar. Rapidinho, Pode falar. assim, essa questão que a Alice coloca, ela vai bem assim ao encontro do que a gente colocou nas nossas apresentações. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar para o público que está nos acompanhando até aqui. Não se esqueçam que eu falei que os produtos sujeitos à vigilância sanitária, eles têm que ser utilizados conforme a legislação estabelece, mas tem que também ser igualmente observadas as instruções de uso do fabricante, certo? Por quê? Porque no processo de regularização de qualquer produto que entra na Anvisa, isso é analisado pelas nossas equipes técnicas aqui dentro, para qual finalidade aquele produto está sendo desenvolvido. Certo? Então, por exemplo, as instruções de uso, elas são avaliadas e avalizadas pela Anvisa durante o processo de registro do produto. E quando a gente fala, por exemplo, do uso do ozônio, isso que a Alice colocou, que para fins estéticos é para asepsia de pele, existem outras aplicações, por exemplo, na área odontológica. Por que a gente coloca esse limite? Porque quando a gente consulta as instruções de uso dos fabricantes dos equipamentos que produzem ozônio, que estão registrados na Anvisa, as indicações de uso que o fabricante estabeleceu são essas, certo? E a Anvisa não pode, de maneira alguma, contradizer uma indicação de uso do fabricante, que é o detentor do conhecimento que subsidia aquela tecnologia, certo? Então, por exemplo, a Anvisa ela jamais vai se posicionar a favor ou contra o uso do ozônio, por exemplo, sei lá, para fins de cicatrização ou para fins de lifting ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque se isso não está previsto nas instruções de uso do equipamento, aos olhos da vigilância sanitária, isso tem que ser enxergado como um uso off-label do equipamento. A Anvisa ela só endossa as informações que estão estabelecidas pelo fabricante e que foram avaliadas pela Anvisa, certo? A mesma coisa é a caneta pressurizada, né? Assim, enquanto vocês estão falando, eu estou tentando procurar aqui alguma referência na nossa base de dados. Aqui no momento eu não consegui encontrar, mas se é um produto que é passível de regularização junto à Anvisa, a gente precisa observar, e é isso que eu queria frisar aqui para vocês, a gente precisa observar as instruções de uso, a gente tem que ler a bula do medicamento, a gente tem que ler as indicações dele ali e só usar para aquele fim. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a usar um produto fora das especificações do fabricante, também é importante a gente registrar. O profissional ou o serviço que assume essa responsabilidade de fazer o uso fora das especificações do fabricante, ele assume completamente qualquer risco de evento adverso que decorra do uso desse produto, certo? E talvez essa seja a mensagem aqui até para a gente encerrar. Porque, assim, quando a gente usa um produto dentro das especificações do fabricante, e se ele é usado estritamente como o fabricante estabelece, em caso de evento adverso, existe um processo e que pode responsabilizar, inclusive, o fabricante pelo fato dele ter feito uma indicação de uso que causou dano ao paciente. Agora, a partir do momento que eu sou um profissional que acho que usar o ácido hialurônico na testa aqui vai dar um efeito estético bonitinho, e isso não está indicado pelo fabricante, e eu, profissional que faço esse ácido hialurônico, eu estou assumindo o risco e a responsabilidade por todo o dano. Por que eu estou colocando isso?
porque já houve casos em que a Anvisa foi solicitada a participar de investigação, e quando a Anvisa vai acionar o fabricante do produto para trazê-lo à responsabilidade, a primeira coisa que o fabricante vai falar é: o produto foi utilizado fora do que a gente estabeleceu. Então, o que o fabricante faz? Ele lava as mãos e é isentado de qualquer responsabilidade, certo? Então, assim, é muito importante a gente conhecer as indicações de uso dos produtos, conhecer a indicação de uso dos equipamentos e usá-los estritamente dentro do que o fabricante estabelece, porque é somente para essas finalidades que a Anvisa, dentro do processo de regularização do produto, analisa as evidências científicas da efetividade, as evidências científicas de segurança e de qualidade daquele produto. Perfeito, João, muito bem colocado. A gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas, né? Mas a gente precisa encerrar. O pessoal da Anvisa, eu estou na Anvisa, né? O pessoal já está querendo apagar a luz aqui. Guardinha vai aí daqui a pouco falar para você ir embora. Já veio 2 vezes. Mas todas as perguntas que foram recebidas, né, eu já encaminhei para a Márcia, para eles terem ciência também das dúvidas, né, que vocês me colocaram, me mandaram. E quero agradecer novamente, né, por vocês estarem aqui, terem aceitado esse convite da gente estar aqui esclarecendo tantos pontos. Quero agradecer vocês por essa disponibilidade. Espero a gente poder fazer outras, né? Eu e a Márcia já estamos aí conversando também sobre outros temas, né, Márcia? Temas de interesse para todos. E sobre esse tema da estética, quem sabe a gente faz mais uma, né, Márcia, para poder esclarecer ainda outras dúvidas que tenham ficado, porque são realmente muitas dúvidas, é um tema polêmico, que gera muitas discussões, e é necessário realmente a gente harmonizar nessas fiscalizações e essas atuações a nível nacional. Então, nada melhor do que a gente estar aqui conversando com vocês, para a gente poder estar esclarecendo e harmonizando essas ações aqui em todo o nosso território. Então, quero agradecer vocês pela disponibilidade e passo a palavra aí para a Márcia para fazer o encerramento também. Márcia, por favor. Obrigada novamente, Tereza. E eu queria falar rapidinho, só para, em relação à questão da ozonioterapia, né, deixar aí para o pessoal, a gente ainda está com mais de 100 pessoas, viu, Tereza? Com 2 horas de live. Que a nota técnica publicada pela Anvisa, né, que esclarece bem a questão da ozonioterapia, e diz claramente aquilo que está aprovado, né, o uso regularizado, é a nota técnica número 43 de 2022, né, e ela está baseada nas RDCs 546 e, quando aplicável, na 548, tá? Agora, partindo aí, então, né, para os agradecimentos, para a palavra final, né, Tereza? Agradecendo mais uma vez essa oportunidade da gente fazer educação sanitária para dentro, né, para o SNVS, e também para fora, para o cidadão, para os profissionais de saúde. Eu queria deixar uma mensagem que nós também, enquanto Anvisa, nós não temos todas as respostas, né? Nós estamos estudando e avaliando evidências científicas e evidências da vida real, né? Eu acho que todas essas perguntas, essas 70 perguntas que você juntou aí, né, compilou, e mais as que surgiram aqui no chat, inclusive, é uma oportunidade de a Anvisa também olhar, né, para essas perguntas e inserir isso no nosso plano de comunicação. Aquilo que foi mais perguntado, aquilo que a gente pode esclarecer com perguntas e respostas, e aquilo que a gente vai colocar no nosso plano de comunicação. Né, Tereza? Então, assim, eu só tenho mesmo a agradecer e ressaltar mais uma vez a importância, como você falou, a gente passaria aqui mais 2 horas, né, discutindo. É um tema transversal, que envolve várias áreas. A Anvisa, inclusive, tem aí vários produtos fronteira, que são aqueles produtos que ainda não estão classificados nem como medicamento, nem como cosmético, nem como produto para a saúde, né? Então, a gente está em constante estudo, né? Vamos trazer aí a questão dos procedimentos invasivos, mas existem também outras esferas de atuação que a Anvisa precisa dar conta, né? Mas a gente não pode parar tudo
e esperar 6 meses para ter uma resposta efetiva. A gente precisa ir trabalhando com os insumos que a gente tem. E aí, para frente, Tereza, a gente fica à disposição, né, se tiver que repetir, fazer outra, né, trazer uma abordagem mais aprofundada dos temas que você entende que são mais relevantes para a vigilância sanitária, a gente fica aí à disposição, tá? Mas muito obrigada e parabéns pela sua iniciativa. A gente fica aí à disposição para trazer os outros temas, né, Tereza? E é importante colocar que a Anvisa também está sempre aberta, né? Sempre está recebendo também, outro dia numa live, num webinar, acho que foi da estética que vocês falaram, até foi colocado isso, que vocês têm recebido várias pessoas, vários sindicatos, e escutado e ouvido opinião, então não é um órgão fechado, é um órgão aberto, e que, né, as pessoas podem ir e colocar também as suas opiniões referentes ao tema, né? Claro que tem todo um trâmite para isso, né?